um aviso aí para vocês, para que não use aí de forma errada aí os conhecimentos. Antes de prosseguir, saiba que os sistemas eletrônicos na internet são protegidos por lei. A prática aqui descrita foi executada em servidores internos. Além disso, não me responsabilizo pelo mau uso do conhecimento aqui descrito. Vamos dar uma lembrada aqui no DIG, né? Vamos supor que eu quero perguntar qual os servidores de nome de um determinado domínio. Você vai botar DIG, o domínio, por exemplo, é o OL, vamos supor, .br, -tns, então ele vai, NS são os name servers, né? Então ele vai apresentar aí os servidores de nome da URL, por exemplo, ol.com.br. Se você quiser saber os servidores de e-mail da URL, você vai chegar, vai falar dig ol.com.br -tmx, Mail Exchanger, né? E ele vai dizer lá no answer section lá que o servidor de e-mail da URL é o mx.ol.com.br. De posse disso, só essa relembradazinha, o que a gente vai ter que fazer? Para a gente tentar uma transferência de zona de um determinado domínio, primeiro a gente tem que ver os servidores de nome daquele domínio. Eu não vou fazer com a URL, porque qualquer tentativa de varredura, tentativa de acesso a informações que são críticas de uma determinada empresa na internet, pode ter uma consequência ilegal. Eu tenho um servidorzinho de nome que eu já fiz, né? Eu vou usar como exemplo, tá, esse servidor de nome. Vamos lá. Primeiro eu tenho que saber quais os servidores de nome daquele domínio. Então eu vou fazer dig ava.br, que é o domínio que eu criei, -tns, e ele vai me indicar quais são os servidores de nome desse domínio. Tá lá. O NS1, que é o servidor de nome desse domínio, que atende pelo IP 192.168.138. De posse dessas informações, eu vou tentar fazer uma transferência de zona desse domínio para o meu computador. Se esse servidor estiver mal configurado, que está para que ele permita a transferência de zona não só para o escravo, mas para qualquer outra máquina. Então eu vou lá para a minha máquina local. Bom, como eu disse, eu estou aqui na minha máquina local, tá? E aquela máquina é outra dentro da minha rede. Ela atende pelo IP 192.168.138. Ela está pingando. E eu configurei meu hosts também, /etc/hosts, para a máquina também poder entender quando eu dou ns1.ava.br, ele vai para 138, e também quando eu dou ava.br, ele vai para 138. Então está configurado. Tanto é que se eu der ping ns1.ava.br, ele vai atender também. E se eu fizer ping ns.ava.br, ping ava.br, ele também vai atender. Então, de posse disso, deixa eu limpar a tela aqui, eu vou tentar fazer a transferência agora. Mas antes de fazer a transferência, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu vou voltar lá para o meu servidor de nomes, tá? Que é esse daqui. Esse aqui eu criei, tá? Então, o primeiro arquivo é o arquivo de configuração da zona, ou seja, do domínio, né? Na cd /etc /bind cat named.conf.local, e tá aí. Esse é o arquivo de configuração da zona, ou seja, do domínio. Tem zone.ava.br, né, que ele vai configurar a zona propriamente dita, o domínio propriamente dito, e o zone 1168.92.inaddr.arpa, que é a zona reversa. A gente vai ver isso tudo também, tá? Próximo arquivo é o named.conf. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu limpar. named.conf, tá? Que é como eu disse, é um arquivo estático, né? E dentro desse arquivo ele só faz includes. O que são includes? São como chamadas a outros arquivos.
Por exemplo, ele vai chamar o named.conf.options, que é para configurar o servidor, né, de nomes, o named.conf.local, que é para carregar o domínio, né, a zona, e o named.conf.defaultZones, que é o arquivo para carregar as zonas padrões. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no named.conf.options. Vou limpar aqui. Esse é o named.conf.options e é aqui que ocorre aquela má configuração que permite que seu domínio, né, todos os hosts do seu domínio sejam transferidos para outro computador. Nesse caso aqui, ele está mal configurado, né? Tu vê ali que aquela cláusula ali, allow transfer, tá? Vê que eu comentei de forma que qualquer outro computador pode fazer essa transferência de zona. Se ela tivesse descomentado, se ela não tivesse comentada, né, somente o IP 192.168.1.118 poderia transferir a zona, poderia fazer esse processo de transferência de zona. Como eu comentei essa cláusula, qualquer outro computador vai poder fazer essa transferência de zona. O listen on e V6 ele vai escutar todas as requisições de IPv6 também, entendeu? E eu comentei também esse allow query, ou seja, ele permitiria somente requisições do 127.0.0.1, ou seja, só poderia fazer requisições ao bind o 127.0.0.1, ou seja, o próprio computador. Como eu comentei essa cláusula, qualquer computador vai poder fazer requisição a esse bind, esse servidor de nomes, né? Isso também é ruim, porque qualquer outro computador na internet, ou seja, ou na sua rede local, também poderia fazer requisições ao seu servidor de DNS. Então, uma pessoa na internet, se soubesse o IP do seu servidor DNS, poderia usá-lo, né, como um servidor de cache. E não é essa a intenção, né? Você não pode botar um servidor DNS na rede, na internet, e que qualquer um pode fazer requisições a ele, né? O único que pode fazer isso são os servidores DNS das operadoras, né, ou do Google. Esses são abertos para qualquer um poder fazer requisição a ele, mas se você tem uma empresa, não pode deixar, mesmo que o seu servidor seja só de cache, não pode deixar ele aberto na rede para qualquer um poder fazer requisições. E aqui, nesse outro arquivo, catdb.ava.br, são todos os meus computadores dentro da minha rede interna. Tem o NS1, tem o Mail, tem o www, tem o POP, tem o SMTP, tá? E tem algumas outras configurações TXT ali. Então você vê, esses são os hosts registrados no meu domínio, através do meu servidor de nomes. E eu vou tentar transferir esse arquivo de zona para a minha máquina, que ela tem um IP diferente, vê que está com outro IP, ela tem aqui, ó, o IP dela é outro IP, não é a mesma máquina, tá? 141. Então eu vou tentar transferir. Então vamos lá, dig, que tipo de transferência de zona eu vou querer? Lembra que eu tenho a IXFR e a AXFR. A IXFR é incremental, ou seja, é só uma parte do arquivo de zona, e a XFR é a completa. Então eu vou querer fazer essa transferência de zona completa, a XFR, correto? Vou indicar o domínio ava.br, beleza? Arroba, quer dizer ou seja, qual o servidor de nomes, qual o nome do servidor de nomes que eu vou fazer essa requisição, que vai ser o ns1.ava.br, tá? Que vai ser o ns1.ava.br. Então, esse é o comando para você fazer a transferência de zona completa, a XFR. Então vamos lá, pum, e aí? Tá aí. Eu fiz a transferência de zona porque o meu DNS está mal configurado. Então vê que eu consegui buscar todas as informações dos hosts que estão sob a autoridade desse servidor de nomes mal configurado, tá?
Se você quiser também, você pode fazer um pipe more, ou seja, para poder paginar a tela, tá? No caso aí a tela foi pequena, mas de repente esse arquivo de zona de uma determinada empresa é gigantesco, né? Aí você vai precisar ficar olhando. Ou então você pode direcionar esse arquivo de zona, essa transferência de zona, para um arquivo, por exemplo, barra root, vamos botar aqui barra zona, vamos supor, zona transferência de zona ava.br .txt, tá? Beleza, ele jogou lá para esse arquivo, a gente pode vai lá e dá um catch aí para ver. Opa, aqui eu errei ali, é transferência, botei transferência, mas tudo bem, não tem problema. E tá aí. Se eu quisesse tentar essa transferência de zona em um domínio externo, um domínio na internet, por exemplo, o ol.com.br, então primeiro eu teria que saber quais os servidores de nome da UOL, dig uol.com.br -t ns. Sabendo aí dos servidores de nome da UOL, você vai escolher um, no caso eu vou escolher o Borges, porque deve ser o principal, e colocar dig axfr para fazer a transferência de zona completa, uol.com.br arroba, vou escolher o Borges, borges.uol.com.br. Não vou apertar Enter, porque não quero nenhum tipo de problema para mim, né? Pode ter algum tipo de consequência legal e eu não quero isso. E é isso aí, essa é a última aula e a partir da próxima a gente vai começar a configuração do bind.